No projeto desenvolvido, nós estamos tentando analisar qual é o comportamento dos bots no Twitter durante a pandemia de Covid-19 no Brasil. Nosso trabalho busca responder a 4 questões. A primeira delas é: qual é a diferença entre o comportamento dos bots modernos dos bots do comportamento de humanos? A segunda questão é: nós propomos um conjunto novo de features e nós queremos saber se esse novo conjunto é melhor ou traz mais ganho de informação na hora de classificar os bots que os conjuntos clássicos que foram propostos em outros trabalhos. A terceira questão que nós temos é: a escolha do classificador realmente é relevante, pois a literatura define dezenas de classificadores e ambos mostram um desempenho significativo. Então nossa pergunta é: qualquer classificador que for utilizado realmente é capaz de prever ou a escolha realmente é importante para fazer essa classificação? E a nossa última dúvida é: caso a escolha do classificador realmente seja significativa, qual é o melhor classificador para a atividade de classificação? Para responder a primeira pergunta, nós fazemos uma caracterização de carga, tentando comparar as diferenças entre as cargas de bots e as cargas de humanos. Para responder a segunda pergunta das features, nós fazemos um projeto 2KR, comparando o conjunto de features da literatura com o conjunto de features introduzidos por este projeto. E o outro fator que a gente analisa são dois classificadores que são reportados como sendo os melhores, que é o Random Forest e o AdaBoost. E para responder a terceira pergunta, se a escolha do classificador realmente é significativa ou não, nós fazemos um projeto de um fator. E por fim, para responder a pergunta de qual classificador tem uma melhor performance, caso a escolha dele seja significativa, nós utilizamos uma comparação de sistemas com amostras pareadas. A caracterização de carga mostra a diferença entre as duas classes. Os bots chegaram a produzir até 913.118 tweets, o que dá aproximadamente 1.500 tweets para cada bot. Os humanos produziram 202.723 tweets, o que dá algo em torno de 100 tweets para cada humano. Isso indica que os bots produziram até 15 vezes mais tweets do que os usuários humanos. Outro detalhe que nós conseguimos observar é que a proporção de seguidores e seguidos não é significativa, como alguns artigos mencionam. Porém, os bots geralmente possuem poucos seguidores e usuários que os seguem, o que indica que isso é indicado pela concentração dos bots no canto inferior esquerdo dessa figura. Outro fator que a gente pode também observar é na proporção entre retweets, que indicam que os bots produzem mais conteúdo não original do que os humanos. Outra análise que nós conseguimos fazer é que os bots iniciam muito mais a interação do que mantêm ela. Nós podemos observar esse padrão analisando a quantidade de mentions que eles têm. Eles mencionam outros usuários, porém ele não responde muitos desses usuários, que é indicado pela proporção entre replies. Dessa maneira, nós concluímos que existe diferença entre as duas classes e que são indícios que o classificador pode utilizar para distinguir entre usuários dessas duas classes. O segundo projeto realizado é um projeto de 2 elevado a kr. O primeiro fator é o conjunto de features utilizado. O primeiro nível, mais 1, é o conjunto completo, que são as features introduzidas para esse projeto. O segundo nível, menos 1, é o conjunto de features definido pela literatura, ou seja, 13 features. O fator B, o primeiro nível, é o classificador AdaBoost, e o segundo nível, menos 1, é o classificador Random Forest. Então, nosso projeto tem 2 fatores, e para cada fator foram feitas 30 replicações. Os resultados mostram que, em média, o valor da AUC é de 0,8054. O efeito do fator A gera um aumento de 0,0151 no valor médio da AUC. E o fator B
ele causa um aumento de 0,0111 no fator na média da AUC, e a interação entre esses dois fatores AB causa um aumento de 0,004 no valor médio da AUC. O fator A explica cerca de 63,52% da variação do valor da AUC. O fator B explica 33,97%. A interação entre os dois fatores explica 0,05%, que é bem pequeno, e o 2,44% é devido a erros experimentais. Os efeitos, todos os efeitos a 95% de confiança são significativos. E analisando o sinal dos efeitos, nós podemos concluir que há um aumento da AUC quando nós passamos do fator A para o fator B. Quer dizer, do fator A, do nível -1 para o nível 1. Ou seja, quando nós saímos do conjunto da literatura indo para o conjunto completo. Ou seja, o novo conjunto de features causou um aumento no valor da AUC, que é o que responde ao nosso segundo questionamento. E também houve um aumento da AUC saindo do classificador Ada-Bush indo para o classificador Random Forest. E a variação causada pela interação entre os dois fatores é muito pequena. Embora o fator feature é o que mais explica a variação, para o nosso projeto é mais interessante estudar o fator B, que é o classificador, e que vai ser feito nos próximos experimentos. O próximo projeto busca responder o próximo questionamento, que é se a escolha do classificador realmente é significativa. Para responder essa pergunta, nós fizemos um projeto de um fator, onde nós comparamos 7 classificadores diferentes. Os resultados mostram que um classificador médio possui uma AUC de 0,68. Os resultados também mostram que o Ada-Bush possui um efeito superior a de um classificador médio. Tanto o Ada-Bush como o Random Forest possuem um efeito superior a um classificador médio. O classificador KNN, regressão logística, Naive Bayes, OCSVM, possui uma classificação menor do que um classificador médio. E o SVM possui uma classificação ligeiramente menor do que um classificador médio. Analisando os intervalos de confiança desses resultados, nós podemos ver que realmente 4 desses classificadores que eu citei não são significativos e possuem o efeito deles menor do que de um classificador médio. O Ada-Bush e o Random Forest são significativos e possuem um efeito superior ao classificador médio. E o SVM ele não é diferente de um classificador médio, há uma confiança de 95%. Os resultados também mostram que esse fator explica cerca de 88% da variação da AUC e 11,96% é acreditado a erros experimentais. O teste F também mostra que os valores são significativos, o F computado é aproximadamente 250, enquanto o mesmo valor na tabela é de 1,93. Então os valores são significativos. Dos 6 níveis são significativos, com exceção do SVM. E isso responde à nossa segunda pergunta. Realmente, a escolha do classificador é significativa. Por fim, para responder a nossa última pergunta, que é: caso a escolha do classificador realmente fosse significativa, qual classificador tem a melhor performance? Para responder essa pergunta, nós fizemos uma comparação de sistemas. Essa comparação foi feita entre 3 classificadores distintos, o SVM, o Random Forest e o Ada-Bush, que são os 3 classificadores que têm um desempenho maior ou igual a de um classificador médio. E como essas observações foram feitas pareadas, nós utilizamos a comparação de sistemas pareados. Como são 3 classificadores, nós também fizemos o ajuste, a correção de Ponferroni nos dados. E os resultados nos mostram que a 95% de confiança, o Random Forest e o Ada-Bush não possuem diferença. Porém, ambos os classificadores, tanto o Random Forest como o Ada-Bush,
são diferentes do SVM. Eles são superiores ao SVM a 95% de confiança. Então nós concluímos que a 95% de confiança não há diferença entre usar o Random Forest ou o AdaBoost para classificar bots. E assim nós finalizamos esse projeto respondendo as 4 perguntas que foram propostas no começo dele.